Estamos começando mais um episódio do De Verdade Podcast. E dessa vez o nosso convidado, assim, é pra lá de especial. Eu tenho certeza que vai ser uma história que vai transformar a vida de vocês com toda a certeza. Mas antes da gente começar, aquela minha pausa para anunciar os nossos apoiadores de sempre. A GAF Studios, que sempre nos recebe, fez um baita trabalho agora no Carnaval. Eu tenho que destacar aqui que realmente a GAF Studios se supera. A gente teve uma super gravação, uma externa linda, que foi muito bem feita e muito elogiada por todo mundo que participou. GAF, vocês arrasam! Então, se você quer gravar o seu podcast, se você quer levar o podcast para sua empresa, para o local onde você quer apresentar, entre em contato com a GAF. Tenho certeza que você não vai se arrepender do maravilhoso serviço que eles vão prestar para vocês. Além disso, o nosso apoiador de sempre, Zé Kodak, sempre fornece as nossas canecas aqui para os nossos convidados. E assim, é unânime, todos os convidados gostam muito. Então, se você quer ter aí uma caneca personalizada, um copo personalizado, porta-retrato... Aliás, daqui a pouco eu quero saber do meu convidado se ainda se revela foto, porque antigamente era muito frequente a gente revelar fotos e hoje a gente está meio que esquecendo dessa parte. Mas lembrar das coisas que a gente viveu faz muita diferença também. Então, aproveita e já corre lá no Zé Kodak para revelar os momentos aí da família de vocês, dos amigos, os bons momentos da vida. E ó, hoje a gente vai ter a honra de receber um dos nomes mais importantes da medicina em Juiz de Fora. Ele é cirurgião torácico renomado, estudou escola pública, trabalhou como carteiro antes de se formar médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Determinadíssimo, ele fez mestrado na UFRJ e doutorado na UFMG. Além da sua atuação na área médica, o nosso convidado também se destacou como educador e gestor. Foi professor de cirurgia torácica na UFJF, diretor fundador do Hospital Monte Sinai e da Faculdade da Suprema Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, onde hoje atua como diretor-geral. Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a saúde e a educação, ele já ocupou o cargo de secretário da Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora e presidiu a Agência de Desenvolvimento da cidade. Por todas essas contribuições que ele prestou para a nossa cidade, recebeu a comenda por mérito Comendador Henrique Alfeld, uma das maiores honrarias do nosso município. Atualmente, é diretor-geral da Suprema, atende no Centro Médico Monte Sinai e atua como cirurgião torácico. E hoje ele arrumou um tempinho nessa agenda lotada e está aqui nos prestigiando no De Verdade Podcast para compartilhar sua trajetória, sua visão sobre os avanços da medicina, sua dedicação à saúde. Ele é pai do Oswaldo, que é radiologista, da Flávia, dermatologista, e da Isabelle, que está cursando aí o primeiro período de medicina. E é um torcedor botafoguense, e hoje eu vim em homenagem a ele, apaixonado por futebol. Seja muito bem-vindo, Dr. Jorge Montes, que honra trazê-lo aqui. Eu estou cansada só de ler tudo que o senhor viveu nessa vida. Eu imagino passar por essa trajetória, como é que foi. Me conta um pouquinho dessa trajetória. Nossa, que trajetória, né? Boa tarde, Júlia. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, porque, na realidade, quando a gente tem a oportunidade de contar um pouco da história, e isso serve como um mecanismo motivador para muitas crianças hoje que estão no grupo escolar e que têm um sonho, né? E que esse sonho pode se realizar. Eu estudei em Francisco Bernardino inicialmente, no grupo escolar, o professor José Freire, até a diretora era Dona Irtes Felga, professora, e a minha primeira professora, me lembro bem, a professora Célia Dalpra, lá em Francisco Bernardino, e depois eu fui para o colégio estadual. Aquela época era até um meio vestibular, quando a gente terminava e passava para o colégio estadual. Tinha que passar para o outro. E era uma concorrência muito grande, porque era um colégio assim extremamente diferenciado. É uma coisa que eu imagino, a educação hoje, a base é fundamental. E isso é que motiva realmente o ensino e dá aquele momento especial do sonho, né? Porque a vida é um sonho e que esse sonho nós todos tem que procurar um objetivo. Então eu comecei, meu pai, motorista de caminhão,
muito determinado, uma dificuldade muito grande. Vocês são de Juiz de Fora? Somos de Juiz de Fora, E ele viajava muito, a gente praticamente não o encontrava, porque ele saía para Rio de Janeiro e voltava, saía 4 horas da manhã, chegava 11 horas e de lá ele já embarcava às 4 para Belo Horizonte. Caramba. Com o caminhão carregado, e aí descarregava lá, carregava óleo para Belo Horizonte e cimento para o Rio de Janeiro, né? Olha. E chamar Oswaldo, né? Igual o Igual meu o seu filho. filho. Igual ao meu filho. E a minha mãe, Águida, é uma pessoa maravilhosa que eu a perdi agora, tem 4 anos, né? Mas viveu assim, com muita dignidade, com muito carinho, com muito amor. E eu tenho 3 irmãos também. Eu sou o mais velho, tem o Gerson, a Cida e a Marluce, e nós somos muito unidos. A vida isso que a gente ensina também para os nossos sobrinhos, para os nossos amigos, que a família é tudo na vida da gente. E aí, o que acaba? Você servindo como exemplos de família, né? Porque, na realidade, eu brinco sempre assim com os alunos, né? Não adianta a gente dar conselho, né? A vida a gente tem que dar exemplos, né? E com exemplos é que eu vejo, por exemplo, a medicina, o ensino da medicina. Você tem que estar ali, olhando para o outro, olho no olho, agradecendo a Deus de você poder ajudar, de você poder curar, quando não é possível curar. Você pode acolher e pode, assim, melhorar a condição de vida, às vezes, com um medicamento que você pode aliviar a dor. Então, eu acho que esses são os exemplos de vida, né? E aí a gente foi lá, de Francisco Bernardino, mas eu acabei nascendo aqui no Mundo Novo. Tem meus amigos de futebol aqui que são amigos do meu coração e estou sempre ali bebendo a minha cervejinha com eles. E como é que foi a sua infância, Montese? Assim? Uma maravilha, uma maravilha. Eu digo para você que se eu tivesse que escolher uma volta, se isso fosse possível, eu queria nascer no Mundo Novo, ter os meus amigos, ter o mesmo pai. Exatamente como foi. Exatamente como foi. Você era brincalhão, gostava de rua, de brincar na rua, como é que era? Gostava, mas sempre também gostei de estudar. Porque o estudo é aquela determinação da vida, né? E o que te fez gostar de estudar, assim? A mãe, o pai que incentivavam? Todos os dois. Meu pai, ele era um exemplo de sujeito íntegro e trabalhador. E a minha mãe, aquela dona de casa, que às vezes tinha uma dificuldade às vezes, de ter as coisas para alimentar, quando meu pai, às vezes, o caminhão quebrava, alguma coisa assim. E às vezes ela pegava 2 ovos, e de 2 ovos ela fazia um omelete com fubá para nós 4. E às vezes eu ficava preocupado com o filho mais velho, que eu não havia comer, alimentar. Aí eu falei, não, mas a senhora tem que... Então, era um exemplo de mãe. E isso ela criou, assim, nós 4 com muita união, né? E meu pai e ela... Talvez isso tenha te motivado a crescer na vida. Verdade. E aí, vou dizer para você, dentro desse processo todo, a vida foi evoluindo. Eu sempre gostei de jogar futebol, jogava aqui no Mundo Novo, né? A gente criou ali, era o Valência, o Bloco da Lata, né? Que legal. Tem até o meu irmão Dario, que foi coordenador da educação física dos jesuítas e do Santa Catarina há muitos anos, e ele me levava para esse tipo de papo com os alunos. Exatamente para mostrar para os alunos essa possibilidade de que se a gente quiser, a gente consegue evoluir com isso. Mas tem uma história muito interessante, foi quando eu estava no primeiro ano científico, com 15 anos, e jogava futebol no Loyola, do padre Benjamin, que eu não consegui estudar nos jesuítas, mas o futebol sempre foi um caminho, né? Mas era bom de bola, então? Eu depois fui pro Tupi, no juvenil do Tupi. Olha, então você jogava mesmo? Jogava assim. Dizem, né? Que jogava bem. Né? A gente não pode fazer uma autoavaliação, né? Mas eu me sentia bem jogando futebol. Que legal. E aí, quando eu, com 15 anos, descobri que ia ter um concurso para entregador de telegrama do Correio. Aí eu me inscrevi, 1.700 meninos e tal, e aí eu fiquei entre os primeiros. Mas naquela época... Como é que
era entregador de telegrama? Telegrama, você, eu lembro jovenzinha? Eu lembro, não. Você eu não é lembro, da época do telegrama, eu não tô tão jovenzinha assim, Montes. Você não é da época do telegrama. Mas eu lembro do telegrama. Telegrama, ele surgiu o telégrafo, né? Ainda no final de 1800 e pouco, e tal, final da quase 1900, e que era digitado. Então tinha uma transmissão. E essa transmissão era feita e era por carta e por telégrafo. E ela era mais rápida. Por exemplo, comunicar um falecimento, comunicar um... E parabéns. O que a gente entregava Mandava muito. Eu já recebi telegrama de parabéns no aniversário, né? Você vê, era aniversário e casamento. E casamento a gente entregava um bolo de telegrama, entendeu como? Naquela época. E aí ia de casa em casa entregando os telegramas. A gente tinha os setores, né? Que a gente entregava. Então saía ali da Marechal, cada um no seu setor e ia andando. Então, e aí isso foi bom, né? Porque nós todos, né, com 15 anos de idade, jogando futebol e entregando telegrama, previne as coronárias, aumentou a circulação. Já era um exercício aeróbico. O exercício aeróbico, né? E aí foi bom, mas o meu pai não queria deixar que eu entrasse para entregar telegrama. Eu era um dos primeiros alunos da turma lá do Colégio Estadual e ele falou, não, isso vai atrapalhar a sua vida, você não vai, o seu sonho de ser médico não vai acontecer. Falei, não vai, por favor, eu quero trabalhar. E eu prometo que se mudar a história e tal, e eu começar a tirar nota ruim, pode me tirar, porque ele assinava com 15 para entrar e podia assinar para eu sair, né? Aí convenci a minha mãe e minha mãe o convenceu. Isso foi até muito bom, importante, porque quando eu tinha ido para o vestibular, ele teve, assim, ele conseguiu comprar um caminhãozinho na época, e esse caminhão era o nosso sustento. E aí esse caminhão pegou fogo na Serra de Petrópolis, parado lá. E aí, coitado, foi aquele sufoco. Ele teve que vender os resquícios do caminhão e comprou uma caminhonete de mudança. Eu passei no vestibular de medicina, entregando telegrama no correio, fiz o terceiro ano. Então, o entregador de telegrama foi sua primeira profissão? Foi, seu primeiro trabalho? Eu, por 8 anos, vendia manga, vendia suco no campo do social. Eu e o meu irmão, que a gente jogava... Se virava? Se virava. A gente, na casa da minha avó, onde a gente mora, tinha um pé de manga. Aí eu pegava e saía, engraxava sapato. Eu acho que a vida, a gente tem que estar, né, em movimento. Em movimento. Né? E não deixava de estudar. Importante que as professoras... Ganhei prêmio no grupo do primeiro ao quarto ano, que os melhores alunos ganhavam um prêmiozinho quando era a melhor nota. Então, isso era motivador também, né? Que legal. Eu lembro no terceiro ano que eu ganhei uma bola, né, da professora. Aí aquilo ali também era uma coisa motivadora. A minha mãe, aí nós mudamos para Francisco Bernardino, e a minha mãe, ela, com o orgulho dela, ela pegava meu boletim. E aí era uma espécie de uma vila, aí ela falava as notas alto. Que legal. Era uma coisa bacana demais, né? Eu fico até um pouquinho meio emocionado com isso aí, porque são lembranças assim da vida da gente. E aí aquilo ali, e aí o que aconteceu? Quando meu pai teve esse revés, foi importante o dinheiro que eu recebia do correio, porque nós éramos 4 irmãos, eu mais velho, e aí pelo menos para meu sustento, para coisa, e se pudesse ajudar alguma coisinha, foi importante. Quando ele comprou esse caminhãozinho, eu já estava na medicina, e meu irmão, 1 ano de diferença, ele foi para engenharia. Também passou no primeiro vestibular de engenharia. E como é que o senhor entrou, assim, na medicina? Como é que surgiu a medicina, o interesse? Porque nessa época a gente tinha medicina, direito e... Já tinha direito também? Medicina, direito, engenharia, eram as 3. Odontologia Odonto também já estava forte. Os concorridos mesmo era vestibular de medicina e engenharia. Até no futebol de salão, né? E depois na medicina eu joguei futebol. Eram os dois times rivais. Rivais. Aí depois veio educação física, que também deu um gás nas disputas, né? Mas aí eu digo para você
que quando nós eu estudava medicina, meu irmão engenharia, e as outras duas irmãs mais jovens, nós saímos, quando eu não estava entregando telegrama no correio, nós saímos, eu e meu irmão, para ajudar no sábado meu pai fazer a mudança. E a gente ia para qualquer lugar e ajudava o pai, e era uma coisa assim muito boa, porque ele mesmo falava, não, mas vocês... Eu falei, não, nós estamos juntos. Família tem que estar junto, né? Então, pai e mãe é precioso, né, irmão? Nossa Senhora, a família é tudo pra gente, querida. Então, Júlia, é uma coisa assim muito boa, muito que arraiga muito a gente, né? E a gente acaba transferindo para os filhos e também dentro do dia a dia, até para os nossos amigos, para os nossos colaboradores e tal. O afeto que você recebe e que você cria, você consegue transmitir, né? A confiança e o abraço e o afeto, o olhar bacana das pessoas. Mas você sabe, você falou uma coisa no início da entrevista que é sobre o exemplo, né? Eu tenho um mentor que ele fala que as palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. Né? Ai, isso caiu. É a grande verdade. Porque nada como... Pode deixar. Nada como a gente inspirar as pessoas através daquilo que a gente fala, né? Porque às vezes a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, você não sabe nem o que a pessoa tá realmente ouvindo, né? Mas a atitude... Mas a atitude, a pessoa fala assim, caramba, se essa pessoa tá fazendo, eu também posso fazer, né? Então, acho que seu exemplo é bem isso, assim. É verdade. Não deixar a diversão de lado, porque tinha o futebol, tinha convivência com a família, mas baile também... do Tupi, aí meu irmão também foi junto lá pro Tupi, aí nós ganhamos uma carteirinha, que é uma carteirinha de atleta. E a gente conseguia entrar no bar do Tupi, entendeu? E aí, para criar coragem, sabe o que a gente fazia? Não tinha dinheiro. Aí tinha o bar do seu Hermes, em frente ali na Francisco Bernardino, e passava a linha para o outro lado. Aí a gente ia para dar um relax, a gente pegava uma dosezinha de pinga e pegava uma Coca-Cola, chamava Samba em Berlim. Era o pré-treino? Era o pré-treino para você criar coragem, né? Para chamar as meninas para dançar. Porque naquela época, a gente não tinha essa facilidade hoje, não. Às vezes tomava bolo. O que era o bolo? Você chamar a menina para dançar e ela não querer. Eu sempre fui mais esperto, ficava olhando no olho e tal. Mas um samba em Berlim, às vezes, ajudava a gente a ter coragem. Né? Então a cachaça com Coca-Cola é samba em Berlim? Eu falava que era samba em Berlim. Legal. Mas só tinha direito a uma Coca-Cola e a gente dividia aquilo nós dois para dar uma meia coragem lá no caminho. Isso. É isso aí, Júlia. E como é que o senhor foi para medicina? Porque se tinha lá o forte, engenharia e medicina, por que que a gente... Eu sempre gostei de gente. Medicina? Eu sempre gostei de gente. Gostei de amizade, gostei de carinho, de dar carinho. Então, lá nos vizinhos ali no Mundo Novo, as pessoas mais idosas, eu tinha, mesmo menino, eu tinha uma relação muito boa com as pessoas. E eu vi que a medicina era meu sonho. Medicina era o caminho que eu vi, a possibilidade de você entrar, assim, num tipo de amizade, de carinho, no âmago daquelas pessoas, né? Às vezes tinha... uma pessoa doente, que sofreu um AVC, que sofria isso, aquilo. Então, você, com aquele carinho de ajudar, às vezes, atravessar uma rua e tal, aquilo ali é muito importante. E aí eu falei, a medicina, para mim, ela é tudo. A medicina, para mim, é um modo da gente poder, assim, estar junto das pessoas. Eu até, com meus filhos depois, eles me perguntam, o que eu vou fazer? Eu falo, vocês escolhem o que vão fazer na vida. Mas que medicina é maravilhosa. Os três foram, né? Os três foram. E aí eu digo para você que eu digo para eles, dizia o seguinte, mas o Oswaldo trabalhou comigo na cirurgia, mas a Flávia, dermatologista, ela não entrou. Mas eu falei, a medicina é um leque muito grande. A medicina, você tem uma abertura para poder fazer as coisas pelo próximo, que ela não precisa ser cirurgião. Você não precisa, eu não gosto de ver o sangue, de ver aquilo, mas ela é uma força de vida que te abre caminhos em todas as pessoas. Tanto que um foi para radiologia, outro para dermato, né? E vamos ver a Isabela, a caçulinha. Eu tenho uma sobrinha
que também fez medicina e cirurgiã torácica, e nós trabalhamos, ela Legal. trabalha comigo, junto eu, ela, o João Paulo e o Guilherme. Todos foram meus alunos. E hoje a gente tem equipe. Aliás, os alunos aqui em Juiz de Fora tem Quase alguns. todo mundo foi aluno do Montese. Eu sou o mais velho daqui, né? E, então eu tenho orgulho. O mais experiente. Vamos dizer, né? Então, eu tenho orgulho de ter, né? Não só os que trabalham diretamente comigo, mas os outros que também fazem uma medicina muito bacana e correta aqui. Coisa Então, boa. E quando você se viu médico, assim, o que mudou isso na sua vida? E até financeira mesmo, porque se vem de uma origem mais humilde, com esforço, com dedicação dos seus pais. Quando se viu médico, assim, o que mudou? Como é que foi estar nesse lugar diferente? Eu vou dizer para você, Júlia, quando eu só poderia passar em um vestibular. Só poderia passar no vestibular de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não tinha como tentar ao FMG ou ao FRJ, porque não tinha como dinheiro para ficar lá. Então, a determinação... Tinha que ser aqui. Tinha que ser aqui. E eu fiz o meu curso de medicina, graças a Deus, de uma maneira assim, entregando telegrama no correio. Eu trabalhava... O curso de medicina, eu chegava lá às 7 horas, ia até 5 horas da tarde, pegava carona com o Everton, meu colega de turma, né? O Everton Soares, uma pessoa muito boa, Dona Tereza, mãe dele, e o pai, doutor Dade, eram pessoas especiais. E o Everton me dava carona. Então eu conseguia ir e vir em casa, almoçar, subir o morro e descer, encontrar com o Everton e pegar a carona. Mas a parte da tarde, eu já ia com uniforme do Correio por baixo. Ficou quantos anos, então, no Correio? De 15 9 anos até formar em medicina? Até formar em medicina. Saí do Correio uma semana antes de formar em medicina. E aí, quando formou, já Formei, foi trabalhar aí já logo. fui para o FRJ. Já tinha decidido. Aí, o que aconteceu no meu histórico? Eu comecei acadêmico, além de entregar telegrama, além de coisa, comecei a procurar alguém para trabalhar, para aprender com exemplos. E eu tive um grande exemplo, que é um grande amigo, já falecido, mas uma pessoa espetacular, chamado Antônio Stropa. Antônio Stropa era um pneumologista e que ele me concedeu a felicidade de ir acompanhá-lo e também receber um dinheirinho por um plantão que também me ajudava toda terça-feira, onde hoje é o Hospital Ananeri de Minas Gerais. Eu tenho a honra de estar lá tentando ajudar administrativamente, mas eu fui trabalhar lá como plantonista da tuberculose. E aí eu queria fazer cirurgia, e cirurgia geral. Aí o Stropa, eu gostei muito da pneumologia. Ele falou, mas como você quer cirurgia geral, por que você não vai para o Hospital João Penido, que lá também tem? E aí eu fui voluntariamente para o João Penido. Lá tinha cirurgia geral, tinha lá o doutor Hélio Pasqualino, e eles botavam um dreno, faziam uma punção, uma traqueostomia. Aí eu fui e comecei também a trabalhar lá com o doutor Hélio. Ele até brinca comigo, fala assim, eu tenho muito orgulho que o primeiro dreno que você colocou na vida foi eu que te ensinei, e é pura verdade. Então, eu conciliei a pneumologia com a cirurgia torácica. E aí, quando eu terminei meu curso, eu fui para o FRJ. Já foi direto para o mestrado? Direto para a residência. Ah, para residência. Aí, da residência, quando eu terminei, aí em janeiro de 1980, surgiu lá um concurso, né? O chefe gostava muito de mim e tal, e aí ele falou, vou arrumar uma vaga para um concurso aqui. Aí tinha alguns candidatos, mas ele me protegeu e eu fui como médico da Universidade Federal de Juiz de Fora, como staff da cirurgia torácica. E aí de lá eu falei, não, mas eu sempre gostei de dar aula, de tal. E aí eu entrei no mestrado lá, na UFRJ, e aí segui a minha vida, a minha carreira acadêmica. Em 1984... surgiu o concurso da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aqui
Eu brinco, né? Juiz de Fora atrai as pessoas, Juiz de Fora traz assim, no amo, quem adora, que ama e tal, né? O Tom Jobim dizia que Nova York é uma maravilha e que o Rio é meio ruim, mas que o Rio é uma maravilha e quando ele está lá, Nova York... Quer voltar para cá, né? Então é Juiz de Fora também, né? Você acaba arraigando. E família, tudo isso, né? Aí eu acabei voltando. Nada como a cidade da gente, né? Mas aí eles não me deixaram sair. Entendi. Eu tinha um concurso lá que eu ia transferir para cá do antigo INAMPS. Aí o chefe falou, não, vem 2 vezes por semana aqui. Aí eu falei, não consigo 2 vezes. Como é que eu vou operar o paciente lá e vir 2 vezes por semana? Então ele falou, então vem uma. Aí eu falei, então reduzo o meu horário para 20 horas e vem uma. Aí eu passei aí, criei uma equipe aqui. Tem o Edmilton, que até hoje é meu irmão, e ele era residente da cirurgia geral, foi fazer a cirurgia torácica lá, eu o levei e nós criamos uma equipe. E aí eu conseguia ir 1 vez por semana. Então fiquei como professor da UFJF e como médico da UFRJ. Mas médico com função didática, de lá eu dava aula. Aí depois fui fazer o doutorado na UFMG. Por quê? Porque eu era mestre em pneumologia e cirurgia torácica, já titulado pela AMB, Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, e que eu fui da diretoria durante 2 períodos, né, como tesoureiro da Sociedade Brasileira, e do título especialista, fui da banca diversas vezes, mas eu queria fazer a geral, porque a minha residência foi direto da torácica. E eu aprendi lá no Souza Aguiar, fazer vascular, fazer abdômen, e eu queria ter o título também da cirurgia geral. Então eu fui fazer o meu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Que Quer legal. dizer, tinha 2 sonhos, né? Eu tinha, aliás, 3 sonhos. Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Rio e Universidade Federal de Minas Gerais. Você, assim, pegou as melhores do Brasil, né? Graças a Deus eu consegui trilhar esse caminho, assim, com muito orgulho. Tanto na UFRJ, eu fui do grupo do transplante de pulmão e nós fizemos 48 transplantes de pulmão lá. Eu saía daqui meia-noite, 1h da manhã, a hora que fosse para a gente transplantar lá. Então, isso dá assim, uma força, um orgulho muito grande. Hoje mesmo eu atendi a mãe de uma médica do Rio de Janeiro, que é conhecida de lá, e aí a mãe dela está com um grande tumor no pulmão, e ela quis que ela viesse consultar aqui, e provavelmente vou operá-la aqui no Hospital Monte Sinai com o meu grupo. Então, cria também, abre portas, né? Quando você está em outro local que é um local que te abre a cabeça, né? E o Rio de Janeiro é uma maravilha, né? É a cidade maravilhosa, né? Nossa Senhora! Melhor que Rio de Janeiro, só a nossa casa. Só porque o resto... aquilo ali é uma maravilha. Até hoje eu tenho meu vínculo lá, assim, não vínculo, já aposentei. Mas o vínculo... Criei um espaçozinho que eu tenho e delícia. Eu adoro ir para o Rio de Janeiro eu também adoro. Né? Uma maravilha. Você também, bom demais. Né? Adoro, sou fã do Rio. Eu também. Tava lá final de semana. Ah, é? Que beleza. Eu agora virei triatleta só para fazer umas provas lá no Rio com frequência. Preciso ir lá nadar, entendeu? Aí eu gosto, só para ir. É bom demais, né? Agora eu fui no show do Caetano e da Bethânia, que é uma delícia, agora, né? Foi agora. Foi agora. O Rio, é muito pertinho, né? Pertinho demais. Daqui, lá no meu apartamento, eu saio daqui. Eu gosto de marcar na saída da Suprema ali, porque eu gosto sempre de olhar e ter orgulho, né? E já vamos falar da Suprema, inclusive. E aí, eu marco ali, saio, 2h10 eu tô... Dentro do apartamento. Então, sem correr, uma média, porque como meu pai era motorista de caminhão, ele dizia assim, você não pisa no freio. Você não pode pisar no freio. Você tem que entrar na curva numa velocidade em que você não precisa de... Então, eu vou daqui lá, se eu tiver que pisar no freio, é só se tiver algum obstáculo. Mas vou daqui lá com uma... E aí ensinei para meus filhos também, Tonha. Eu adorei a dica, eu não sabia dessa. E olha que eu gosto muito de dirigir, hein? Mas você deve... a velocidade na reta, e quando você vê a curva, você reduz a velocidade que você possa entrar naquela curva, ainda mais quando você conhece a estrada. Você entra 90, entra 100,
essa estrada é uma maravilha. É ótima. Não piso no freio. Não piso no freio. Vou colocar em prática amanhã. Coloque em prática. Depois eu te conto. Você me conta, Júlia, que é uma maravilha isso. Depois eu vou te contar. E dá segurança pra gente. Bom né? saber isso. Tá vendo? Agora me conta uma coisa. Falamos aí, brilhou até o olhinho de falar da Suprema, né? Como é que entrou a Suprema aí na sua história? Deixa eu te dizer, nós, quando eu voltei para Juiz de Fora, né, a gente acaba criando assim os vínculos de amizade anterior e tal. E nós tínhamos, o primeiro momento, a Santa Casa de Juiz de Fora, que é um hospital maravilhoso, mas ela me bloqueou a minha vinda. A minha vinda no sentido de abrir as portas para que eu operasse lá. Uhum. Então, eu entrei no Hospital Universitário, comecei a operar no Hospital Universitário, e o Hospital Bom Pastor tinha o Dr. Márcio Neri, que ele era amigo da minha ex-esposa, a Maria Angélica, uma pessoa também muito bacana, e ele me convidou para criar o serviço no Hospital Bom Pastor. E aí veio o Edmilton, veio tudo. Então nós criamos o serviço do Hospital Bom Pastor. Tanto que a Santa Casa depois começou a insistir para a gente ir para lá. Não é que eu não quis ir, eu cheguei a operar alguns pacientes na Santa Casa, mas eu não tinha mais tempo para poder dedicar o que a cirurgia torácica ela é capaz de te exigir, principalmente os pacientes. Aí, o Hospital Bom Pastor não deve foi ser uma escola, cirurgia fácil, uma né, escola. de fazer, né? Mas hoje a gente tá. A abertura era uma avenida. Depois veio a vídeo, que a gente um buraquinho para tirar o pulmão e 4 buraquinhos, que é a vídeo. Nós somos o serviço aqui praticamente pioneiro em Minas Gerais da vídeo. Uhum. E agora nós estamos com o Hospital Monte Sinai, desde de final de maio, que o hospital implantou o robô e o nosso grupo está fazendo a cirurgia por robô. Legal. Então, que aí facilita. Nossa, o paciente, antes ele ficava assim 3 dias na UTI, na cirurgia aberta mesmo. Hoje, com a cirurgia de vídeo, ele já passou a ficar no CTI 1 a 2 dias. Com a robótica, às vezes a gente nem manda para UTI mais. Ou quando manda, tem alta com 36 horas. Então, a evolução da medicina, Caraca, eu me sinto, né? Assim, isso é muito um privilegiado. Legal. Sabe por quê? Porque eu passei por tudo, né? Tudo, né? Eu operava muitos pacientes de câncer de pulmão aqui com uma radiografia de frente, que chama de PA, e perfil. Não tinha nem tomografia. Olha. Hoje a evolução é tão grande que hoje tem a cirurgia robótica. E Deus me deu a força de eu poder estar passando por isso ainda, tudo, né? De uma maneira especial. E aí, dentro dessa pergunta, no Hospital Bom Pastor, os colegas médicos, nós criamos uma verdadeira família ali. Entendeu? Porque era um hospital acolhedor, era um hospital maravilhoso. Falam assim, o doutor Nagem era uma pessoa que me tratava maravilhosamente bem, ele tinha as preferências, mas o doutor Márcio Neri. Então eram pessoas muito boas, né? E os filhos do doutor Márcio, o Roger, botafoguense, né? E ele é ginecologista, ele foi meu aluno. Então a gente foi criando esse vínculo. E aí a gente tinha a expectativa de criar um momento novo. E esse momento novo criou através desses médicos do Hospital Bom Pastor. Aí nós começamos, eram 90 e poucos médicos, começando cada um a pagar aí, em média, assim, $300, depois passando por mês aquele grupo, e não tinha financiamento, não tinha nada. Escolhemos um local, que lá do Hospital Monte Sinai, na entrada da universidade, imagina a universidade, a entrada era para São Pedro, não tinha, ali então, não existia. Antes da Suprema veio o Monte Sinai. Monte Sinai é a nossa mãe. Então, em 1988, nós nos reunimos e tal, o grupo lá no Granbury, mostrando uma maquete com isopor, e aí que nós fomos nos envolvendo e tal. 37 anos, então. Não, o Monte Sinai foi inaugurado quando? Foi dia 1º de maio de 1994. Infelizmente, é uma data maravilhosa para nós, mas é uma data que é uma cicatriz no coração de todos os brasileiros. Foi o dia da morte do Ayrton Senna.
Então, é uma coisa assim que ficou marcada. E nós inauguramos lá, com muita dificuldade, o Hospital Monte Sinai, primeiro com 24 apartamentos, e aí com uma sala cirúrgica, 3 salas cirúrgicas e um CTI de 4 leitos. E aí depois nós fomos crescendo, para inaugurar o segundo andar, nós já passamos para 48, aí por terceiro, a gente não tinha programação de ter no terceiro andar e quarto, igual existe hoje, apartamentos. Hoje é um complexo, né? Complexo, descendo para o terreno, hoje só de construção, quase 50 mil metros quadrados. O Sinai ficou... Uma referência, né? Uma referência. E ficou muito bonito lá, né? Assim. E depois nós passamos para o outro lado. Exatamente. Onde foram as 300 são hoje 362 salas com as garagens. Aquilo ali foi um complexo que com a passarela, ela acoplou um centro médico ao Hospital Monte Sinai. Então, isso aí é uma coisa maravilhosa. Foi uma ideia até o Ricardo Campelo e o Zé Mariano e o Canguçu foram aos Estados Unidos, eles viram aquilo ali, aí trouxeram a ideia e o Albert Kahn veio na nossa diretoria e apresentou o projeto a convite deles. E aí nós nos empolgamos e aí a coisa evoluiu dessa maneira. E aí, hoje, o Hospital Monte Sinai, assim, modéstia à parte, nós somos hoje na ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais do Brasil, são 130 e poucos, mas o Hospital Monte Sinai é o 14º. E hoje, na acreditação hospitalar, o Hospital Monte Sinai é o primeiro hospital acreditado de Minas Gerais. Então, isso dá um orgulho muito grande. E aí, o que aconteceu? Nós vimos que, como professores, a maioria professor e tal, nós vimos que os alunos a gente trazia para o Hospital Monte Sinai. E aí a coisa foi acontecendo quando, em 1997, existiu aquele boom do governo criar um processo e não sei se é incentivo para os professores aposentar ou que dizia que ia retirar, e começou a aposentar muita gente. E aí nós tivemos a ideia, através do pensamento que o Monte Sinai era um diferencial, que a gente tinha conseguido realizar aquele sonho, que a gente poderia criar o sonho da Faculdade de Medicina. E aí, como eu tinha sido secretário de Saúde, eu gostei muito da atenção primária. E aí eu tinha um grupo durante o período lá, Beatriz Fará, Ivan Scheble e tal, e que eu aprendi muito, Paulinho, da atenção primária. E aí nós, ao invés de criar somente a Faculdade de Medicina, nós criamos a Faculdade da Saúde, que é a faculdade que você imagina. Dos cursos, você cria um momento especial da chamada estratégia de saúde da família. O que é isso? Estratégia da saúde da família é você formar profissionais integrados, multiprofissionais, e que eles tenham a atenção direcionada para aquele paciente que está lá, que mora no Furtado de Menezes, que mora em São Benedito, que mora no Santa Luzia, no Ipiranga, que eles precisam de uma atenção, não é atenção terciária só, que é atenção hospitalar. Eles precisam de uma atenção primária, que é a atenção, às vezes, da visita. Quando surgiu o pensamento, quando eu era secretário, surgiu o pensamento do agente de saúde, que é maravilhoso a atuação do agente de saúde. Então, com aquilo ali, e o agente de saúde trabalha diretamente na Suprema com a gente, ele é que leva os alunos para conhecer como as pessoas vivem, porque não adianta nada a pessoa, por exemplo, tem um AVC, o AVE, que a gente fala, mas é para a população maior AVC, e ele tem uma sequela, e aí ele mora num morro. E aí, o que acontece? Ele saiu, teve alta hospitalar, naquele morro não tem como ele ficar descendo, subindo para fazer uma fisioterapia. Então, a estratégia de saúde da família, ela pega o fisioterapeuta e incentiva, através do município, em convênio com o governo estadual e federal, e o agente de saúde é o facilitador, é que sabe das doenças e que leva, por exemplo, o fisioterapeuta, que leva o farmacêutico para colher um sangue. Isso é cidadania. E você não. E a Suprema, ela desempenha um papel fundamental aqui em Juiz de Fora, né? Com o Hospital Maternidade, né? Mudou, inclusive, o Hospital Maternidade por conta da Suprema, né? Nós, em 2005.
que o Hospital Terezinha de Jesus, né, Maternidade Terezinha de Jesus, onde eu nasci lá, não aqui onde é hoje, mas em São Mateus. Era no São Mateus, São Mateus. Né? Aí nós fomos lá, foi fechado pela vigilância. O doutor Genor Laval, que era o secretário de saúde, uma pessoa maravilhosa, trabalhou comigo. Também nós trabalhamos junto à Secretaria de Saúde na minha gestão. E ele nos convidou para poder ver o Hospital Terezinha de Jesus. E lá, o doutor Amauri de Andrade é uma pessoa maravilhosa, mas a gestão começou assim ficar difícil. E aí alugou o Hospital Terezinha de Jesus para a Localiza de carro, alugou para uma loja de vinho, alugou para uma loja de venda de calcinha e sutiã e tal. E aí começou a virar ali, ao invés do atendimento, virou um shopping. E aí a vigilância fechou, e aí com a concordância do doutor Amauri, a gente uniu e a gente assumiu o Hospital Terezinha de Jesus, e aí de uma maternidade nós conseguimos transformá-lo num hospital geral. Isso foi por partes, nós tivemos muito ajuda. A Suprema botou um montante de dinheiro que a gente arrumou um empréstimo para isso, mas o Marcos Pestana foi fundamental, ele era secretário de Estado. Eu lembro dessa época. E ele acreditou que a gente poderia, e ele avisou para a gente, falou, olha, vocês estão assumindo um hospital 100%, porque nós transformamos em hospital de ensino e 100% SUS. Olha o SUS. E ele, como nosso amigo, nos avisou. Mas nós tivemos a sorte de depois vir como secretário de Estado o Antônio Jorge, que também foi meu aluno, Antônio Jorge, na Universidade Federal. E aí, o que aconteceu? A parceria acreditou, foi crescendo. Hoje é o hospital assim, que se não existisse 320 leitos, 100% SUS, referência regional para 96 municípios. Hoje, o Hospital Terezinha de Jesus, ele é referência do AVC, da cirurgia torácica, da cirurgia cardíaca infantil é referência nacional, da ortopedia. Acabamos de inaugurar há 8 meses um centro de diálise, até com a prefeita, junto com a Ana Pimentel e o deputado de Santos Dumont, que nos ajudou muito, deputado Luiz Fernando. Que legal. Entendeu? Então, todo mundo, o vice-prefeito, que é hoje o Detone, participou também, junto na facilitação, e hoje nós somos referência quase para diálise dessas pessoas de todos os municípios. Então, hoje nós estamos caminhando. E Juiz de Fora não atende só Juiz de Fora, né? Para quem não conhece, a gente atende toda a região. São 94 municípios. E aí evoluímos com a hemodinâmica, e agora nós estamos caminhando para somos hoje 60 leitos de UTI, e estamos agora com mais 10 leitos para inaugurar de unidade coronariana e ser referência da neurocirurgia também regional. Que legal. Criar como referência a nível do Ministério. Muito com a ajuda de todos, né? Eu acho que a política bem feita, como é feita, graças a Deus, aqui em Juiz de Fora, ela cria oportunidades para a gente se autossatisfazer. Eu, às vezes, digo para você, eu adoro operar no Hospital Monte Sinai, mas o Terezinha de Jesus, assim, é o xodó. É o xodó. Então, lá com os Porque vem de um projeto de vocês, né? Todos dois vieram, mas o Terezinha de Jesus, assim, às vezes o paciente do social, SUS, né? O paciente do SUS, o olhinho dele brilha quando ele vai te agradecer. Então, é uma coisa assim bacana. Eu tive uma experiência lá com o hospital. Eu tenho uma prima que é uma prima parte pai, que é enfermeira lá. O técnico de enfermagem, agora já nem me lembro. E o meu pai já passou por lá também. Eu estive lá. Então, assim, realmente, por conta do hospital, ele tá bem. Porque fez toda a diferença o hospital, assim. Então, realmente. E eu sou cria de vocês também, né? Porque eu fiz faculdade, fiz pós-graduação na Suprema, né? Ah, você me falou, Júlia. Fiz pós-graduação em Direito da Saúde com a doutora Dili, queridíssima. Doutora Dili era uma referência pra gente. A doutora Dili, ela além de ela criar a pós-graduação do direito da saúde, ela era uma professora maravilhosa sobre ética médica. Ela tinha uma advogada que ela tinha um conhecimento médico. E de experiência. Ela fez mestrado, doutorado em Portugal. Isso. E
ela tinha um... Como eu sou diretor científico do Hospital Monte Sinai, também lá da gestão do corpo clínico e da segurança do paciente, sou gestor científico. E anualmente eu chamava a doutora Adília para fazer uma palestra para os médicos. E todo mundo ficava encantado. A doutora Adília, ela, uma lucidez, uma inteligência, uma coisa muito diferenciada. Referência de pessoa, né? Referência. Olha, uma pessoa... Exemplo, eu falo com a minha mãe que eu quero ser igual a doutora Adília, assim. Ah, que morreu maravilha. Dirigindo, né? Porque dirigiu até o último dia, assim, né? Verdade. E eu quero ser assim. Eu também. Ativa. E numa lucidez ativa. Lúcida. Eu também brinco às vezes que você é preferível você passar pela vida e apagar de uma maneira brusca do que você ficar sofrendo, né? Sem Às dúvida. vezes você olha o CTI, olha tudo ali e não é fácil, né? Então, É verdade. a vida é isso aí. Mas eu te digo o seguinte, o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus e a Suprema tem diversos locais que ela tem convênio. É isso que eu ia perguntar, então. Qual é o diferencial da Suprema, assim? Hoje, por exemplo, Enquanto formação médica. de ter um hospital 100% SUS. Hospital que é dos alunos. Nós administramos. O Hospital Terezinha de Jesus não é da Suprema. Lá é um hospital filantrópico. Mas a administração de lá, de vocês. nós fizemos de 40 anos. E lá é um hospital dos alunos. São 23 programas de residência médica. O aluno tem a perspectiva de estar lá. É um hospital de qualidade. As pacientes, igual você falou, Júlia, você chega lá e fala assim, mas esse hospital é do SUS? Isso é uma coisa que... muito legal. As pessoas são iguais. A minha vida foi uma luta e eu frequentei muito os bancos do SUS. Então, quando a gente tem a oportunidade de mostrar para as pessoas que o CTI do Hospital Monte Sinai não tem é igual o diferença, CTI, né? do Terezinha de Jesus, é igual agora o CTI do Ananeri, que eu estou lá ajudando a administrar, é exatamente igual. Por quê? Porque as pessoas do SUS, elas não têm que ter diferença no medicamento, no tratamento, no modo de atenção e tudo isso. Então, esse é o diferencial da Suprema. Ela tem convênio com a CISP, que é um lugar que atende maravilhosamente bem, Associação dos Diabéticos, e o Hospital 100% SUS de todas as especialidades. Para você ter ideia, hoje, a atenção secundária, a atenção primária é aquela que eu falei, do atendimento da pessoa, do agente, do médico de família, do dentista, do fisioterapeuta. A atenção secundária são das especialidades. Então, o Terezinha de Jesus hoje tem todas as especialidades de atenção secundária. Hoje varia de 5 a 6 mil consultas de atenção secundária para a nossa população de Juiz de Fora e para o entorno. Então isso é um orgulho. Quem banca tudo isso é a Suprema. Toda a atenção secundária, além dela aportar por mês um dinheiro para a manutenção da instituição, ela paga todos os professores que atendem na atenção secundária da especialidade junto com os alunos e com os residentes. Isso é um orgulho muito grande. É um orgulho de qualidade, não só do ensino, porque o ensino tem que ter o pilar da prática para a teoria. Você tem que ensinar o aluno a prática, igual nós falamos no início, com exemplos, né? Então, ele tem que saber como é que você atende, como é que você vai. Segundo, é que ele precisa de ter a qualificação da competência. Então, ele tem que ser formado com competência. Terceiro, ele tem que ser formado com ética. Ele tem que ser formado. Nós estamos no mundo do desenvolvimento tecnológico. Esse século passado e esse século é da tecnologia. A inteligência artificial e tudo isso. Agora, se você pensar bem, o ser humano não pode ser esquecido, porque o ser humano ele tem que estar ligado à ética. E não pode, a gente tem que ensinar para os alunos que quando você tem a felicidade de poder tratar do outro, de um semelhante, que está fragilizado, e essa honra que você tem, que Deus te encaminhou para isso, você tem que agradecer, mas você tem que ter a ética. Aquele ser humano que está ali, ele tem que ser analisado como... Ou eu sempre falo para os alunos, quando eu olho um adolescente
uma criancinha, eu penso em neto, sobrinho neto, em filho, mãe e pai e irmão. Você, quando olhar para o outro, e na medicina você tem que dizer assim, esse poderia ser meu filho, alguém. Meu pai, minha mãe. Então tem que existir alguma coisa que não possa fugir da ética, fugir do momento, fugir não pode a medicina, e eu brinco com eles. Às vezes não dá tempo de contar a história, né? Mas a história principal, sabe qual é? É que o dinheiro é uma consequência de um trabalho correto, honesto e ético. Você não pode, falo para os alunos, não fica pensando no dinheiro, fica pensando em ser um profissional bom, que acolhe as pessoas, que trata bem, e aí o dinheiro vai ser uma consequência da sua vida. Agora, se você só ficar pensando no dinheiro, você nunca vai ser um bom profissional, porque aquele que está ali, olhando para você, ele não vai confiar em você. E se não confiar, perdeu a confiança, perdeu tudo na vida. Não é verdade? Estou falando demais, estou deixando você falar pouco, hein, Júlia? Eu estou emocionada agora. Eu fiquei emocionada. Que coisa... Que história! É bom, coisa né, boa é bom receber. Demais. É realmente transformar a vida, né? Transformar a vida. Isso é que é o fundamental, né? Quando a gente está ali naquele dia a dia ali e que a gente está atendendo os alunos, atendendo as pessoas e tal, eu brinco às vezes, então, que você recebe muito mais dos pacientes do que você dá. Sabe por quê? Porque quando você termina o dia, você se sente tão feliz, você libera tanto as suas endorfinas de felicidade, que você aprendeu e você foi acolhido e você recebeu. Então, medicina é isso aí. E a medicina, a pessoa quando procura um médico, isso que você falou é muito importante mesmo, porque, e até... Eu ia perguntar qual é o conselho que você vai dar para a juventude médica que está vindo aí. Mas você já falou antes de eu perguntar, porque você acabou de dar um baita conselho, né, dessa humanização da medicina. E eu percebo que quando a gente vai buscar um profissional, ter esse acolhimento é muito importante, porque às vezes a pessoa não está nem só focada no problema ali, mas tem tanta carga emocional envolvida que faz o acolhimento do médico fazer toda a diferença. Faz, né? A diferença, te traz confiança. Porque, igual eu disse para você sobre a tecnologia, se você imaginar um monte de exames que existem hoje, se você raciocinar como era antigamente, você hoje, se eu tivesse parado naquilo que eu formei, eu não era... nem sabia nada que um técnico de enfermagem sabe hoje. O técnico, aliás, é maravilhoso. A formação técnica de enfermagem, formação da enfermagem. Por quê? Porque o trabalho em equipe é o tudo. Na realidade, existia assim uma tendência do médico achar que ele era o todo-poderoso, que ele ia tal, que... Nada. O trabalho em equipe é o tudo, o respeito multiprofissional, não só dentro das especialidades, mas dentro da equipe. Hoje, o serviço social, a psicologia, a nutrição, tudo isso é um imbricamento que a gente tem em prol daquela pessoa, que é muito bacana, e isso faz com que a gente se sinta igual. Não pode achar que antigamente que o médico, eu falo, eu sou o chefe, eu sou isso. Não, na realidade, nós aprendemos muito com as pessoas, e a enfermagem, no dia a dia, ela é a rainha. Eu falo rainha porque a maioria são as mulheres, mas tem muito enfermeiro bom que dá de si e tal. Então, mas eles são a liderança maior dentro da instituição, eles que estão no dia a dia. E que se você não confiar no técnico, que você deu uma medicação para o paciente e ele, às vezes, não aplicá-la da maneira correta, então o trabalho em equipe, a pessoa para limpar um quarto, quem que evita a infecção hospitalar? É aquela pessoa que está ali, da limpeza, aquela que cuidou do banheiro e cuidou... Então, a medicina ela é muito mais ampla, a saúde é muito mais ampla. Ninguém vive sozinho, Ninguém vive sozinho, né? Então, a vida é esse acontecimento, né? E tal, e a gente vive...
dentro de um contexto que é o contexto da união, da amizade, do carinho, do respeito, que é muito bacana, né? Que legal, Montesi. Como você é uma pessoa bonita. Eu amei ter essa oportunidade de conversar aqui, assim. Que alegria. Eu tenho várias pessoas ligadas, né? E a Maressa também já tinha falado, você vai adorar conversar com o Montesi e tal. E eu já ouvi muito. E realmente, assim, eu brinco, né? Que a minha mãe, ela sempre fala, o seu nome é a coisa que você tem mais importante na sua vida. Cuide para que as pessoas falem bem de você, né? E tudo que falavam de você é verdade. Adorei. Você me emociona, Adorei, né? Mas eu fiquei emocionada em vários momentos aqui, mas não acabou, não. Eu quero saber o seguinte, e o Botafogo? Botafogo. Emociona também o Botafogo? Como, né? Botafogo vem do meu pai, da minha família, de tudo isso. Aqui, ó, pra te ajudar aí. Pra ajudar na emoção, né? Ajudar na emoção. Isso é fundamental aqui. Eu sou emotivo mesmo, sabe? Que dia que você faz aniversário, Montesi? 29 de novembro. 29 de novembro, você é sagitariano? Sagitariano. Sagitariano. E eu vou te falar uma coisa pra você, eu não tenho medo da emoção, não. Às vezes no consultório, a gratidão é tudo na vida da gente, e aí quando eu recebo um abraço, um agradecimento, graças a Deus, no ambulatório, eu me emociono. Eu também, eu choro com as minhas clientes. De emoção. Não é bom a gente se conectar através da emoção, claro, né? Então eu não tenho esse tipo de problema, não. Eu não. Acho que a emoção libera suas endorfinas, te bota pra frente, te bota assim, de uma maneira diferenciada. E chorou muito com o Botafogo ano passado? Olha, de alegria. Deixa eu falar, de alegria. Meu neto e meu filho foram pra ver o Botafogo. E ele comprou até passagem pra mim. Pô, bom, você vai comigo, vou comprar passagem, reservou. Não foi? Falei, eu não fui. Sabe por quê? Que eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, que a minha mais nova ia fazer vestibular. E aí, estava numa fase insegura, tinha passado em 6 vestibulares. Mas o que ela queria ia ser dia 1º de dezembro. E o jogo foi dia 31. Dia 30. Dia 30. Então, e ela estava muito insegura, porque o vestibular que ela queria era da Suprema. Tava direcionando. Então aí, além disso, eu fiquei assim um pouquinho supersticioso, porque para comprar o ingresso e a passagem, o Oswaldo comprou em agosto. Tinha que comprar muito antes, né? Muito antes. Aí eu falei, puxa vida, vou enfrentar o River Plate e tal, e aí... Então, eu não estou na idade de sair de lá triste, não. Aí eu resolvi, eles insistiram muito, mas eu resolvi vir daqui e ter a alegria muito grande. A minha esposa atual é cardiologista, então é professora da Suprema. Estava do lado? Ficou do meu lado. Qualquer contratempo. Qualquer evento. A Marcela está ali. É professora da Suprema, a Angélica, que era anterior ginecologista, professora da Suprema também. É bacana isso da vida de nós todos, né? E a gente, graças a Deus, eu consegui, dentro disso, ter uma amizade da primeira família para a segunda, porque esse respeito, esse entrosamento, que é tudo na vida da gente. Comprovando que eu falei de que você é uma boa pessoa. Obrigado, querido. Né? Mas então, que eu vou dizer para você, o Botafogo, ele, desde pequenininho, né, e tal, que meu pai perguntava, qual é o seu time? Aí eu, Fogo! Eu já gritava, eu tenho sobrinho neto hoje, 2 anos, que Fogo, tem uma outra aí que já tá com a camisa e tal, todos foram seguir esse caminho, né? Mas é uma emoção, né? Uma emoção. Eu não vi, meu pai levou ao Maracanã para ver o Garrincha jogar. Como na década de 60, você não tem, assim, aquela noção do cara. Mas eu hoje, vendo os filmes do Garrincha, eu consigo fazer uma meia lembrança daquilo. Sou amigo do Jairzinho Furacão, às vezes bebo cerveja com ele no Rio de Janeiro. E no futebol, eu já joguei com alguns jogadores. Reinaldo, do Atlético Mineiro, Piazza, Palinha, Nelinho. Quer dizer, mesmo veterano, eu já tive essa chance de jogar com eles. Que legal. Então, o futebol e o Botafogo, eu brinco assim, nós temos muitos botafoguenses ilustres de fora, né? E tal, mas entre nós brincamos assim, o Botafogo é diferente, ele que nos escolhe.
Não nós que escolhemos ele, não, né? Então, se você vê aí, a maioria dos botafoguenses aí, eles foram escolhidos, né? Então, não fui escolhida, viu, Montes? Você não foi. Não fui. Mas, por exemplo, se você olhar Botafogo hoje aqui... Eu estou César muito Romero... mais bonita aqui, né? Agora de preto e branco, né? Mas muito mais, muito mais. Ó, o preto e branco que dá cor. Mas se você vê, ó, Margarida Salomão... Botafoguense, César Romero, César querido. E se eu for citando aqui para você, eu vou citar muitos botafoguenses ilustres aqui. Inclusive, beijo pro César Romero, que sempre apoia a gente, sempre divulga as coisas aqui pra gente. O e César... eu quero trazer ele aqui, mas ele ainda não aceitou vir aqui, Montes. Não, Você podia me ajudar nessa, inclusive. Eu já Tô falando lá. Aqui ao vivo, porque ele vem, né? Quem sabe ele se sente intimado de vir aqui. César, vem aqui, conheci a Júlia Linde, extremamente inteligente, de Botafogo hoje, e muito bonita, né? Então, César, agora não tem jeito mais, César, vai ter que vir aqui. Mas então o Botafogo, pra gente, ele representa muito, né? Nós temos, eu, por exemplo, na interação de WhatsApp, eu tenho 3 grupos, ali 4 grupos de Botafogo. Eles são fiéis, discutem tudo, destitui técnico e tal, dão opinião, fazem tudo lá. Eu sou mais devagar. A fase tá boa agora do Botafogo? Olha, deixa eu te dizer, nós estamos agora na fase de reestruturação. Entendi. Porque, na realidade, o segundo Texel, que é o dono da SAF, e o calendário do futebol brasileiro é um calendário muito perverso. Então ele agora, botando para treinar, porque é o brasileiro, é o mundial, super mundial pela primeira vez, né? Tem 3 times do Rio de Janeiro, e mais o Palmeiras. O Brasil vai estar muito bem representado, né? E Botafogo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras. Então, no Super Mundial. Então, tomara que um de nós, né, e que seja o Botafogo, é a minha coisa. E... Eu torço pelo Botafogo também. Então, eu não sou maravilha. Botafoguense, não, mas a minha mãe é botafoguense, minha avó era botafoguense, Você adorava. Você não seguiu esses exemplos maravilhosos? Não segui, olha fui pro isso? outro lado. Não acredito, Júlia, que isso, exemplo maravilhoso. Mas eu torço pro Botafogo, eu torci no final do ano, eu falei, cara, eu quero que ganhe, porque o Botafogo tem uma história legal, né? Eu gosto. Botafogo é a história dos campeonatos mundiais do Brasil. Então, eu vou te dizer, em 58 tinha Nilton Santos, tinha Garrincha, Didi, o Zagallo estava vindo para o Botafogo, e Garrincha, Didi, Zagallo estava vindo, e Nilton Santos. Em 62, quando o Pelé machucou, a linha era Garrincha, Didi, Vavá, que era do Palmeiras, Amarildo e Zagallo, era a linha do Botafogo. Em 70, que campeão, também tricampeão, o Brasil tinha a linha do Botafogo toda na seleção. Rogério, Gerson, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Todos do Botafogo ainda tinha o Carlos Roberto, que foi cortado. Foram para a seleção ganhar todos os mundiais. Todos. O Botafogo agora, tendo um técnico que convoque os nossos jogadores, nós vamos ser campeões mundiais de novo. Estou na torcida, exceto se jogar contra o meu time. Aí se jogar contra o meu time não vai rolar, né? Você viu que eu até ainda não falei, né? Qual é o meu time, né? Você, pelo jeitão aí e tal, deve ser Flamengo, né? Claro. Eu respeito Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Aí, ó. Mas eu respeito, eu acho que o Flamengo é a maior torcida, e além disso, sabe o que é? Um time só não gostaria de ter a torcida toda. Por que aconteceria? Não teria... Perde a graça, né? Perde a graça. Apesar que o Flamengo hoje, assim, é a maior torcida do Brasil, né? Porque palmeirense, vascaíno, fluminense, botafoguense, corintiano, Atlético Mineiro, todos torcem contra o Flamengo. Então a maior torcida tem a maior torcida a favor e contra, né? Verdade. Brincadeira à parte, mas é verdade. Mas é verdade. Ô, Montes, antes de eu passar pro nosso bate-bola aqui, porque o papo aqui tá tão bom que eu me perdi completamente no tempo, você percebeu, né? Então, é porque o assunto tá bom. Mas, se você se inspirou na história desse podcast, sonha em fazer medicina, fica ligado aí. As inscrições para o vestibular da Suprema abrem no dia 1º de junho ou 1º de abril, Maressa? 1º de abril. 1º de abril. Não é mentira. Não é mentira, é 1º de abril. E a prova, 1º de junho.
Tá, a prova vai ser no dia 1º de junho, então, e a inscrição dia 1º de abril. Dia 1º de abril. Então, dia 1º de abril, se inscrevam lá para a prova que vai acontecer no dia 1º de junho. Mais informações, acessem lá suprema.edu.br. Acho que vai ser um divisor de águas aí, né? E nós vamos ter, esse ano, a prova da Suprema Juiz de Fora e a Suprema 3 Rios no mesmo dia. Ah, a mesma prova. Então, a oportunidade do aluno em ter... ele pode se inscrever Juiz de Fora... E pode escrever 3 Rios, ou botar por ambas. Porque aí... Aí escolhe onde vai passar. Mas a classificação vai ser a classificação de Juiz de Fora e a classificação de 3 Rios. E depois ele tem a oportunidade até, quem sabe, dependendo da classificação, poder, assim, migrar mais à frente, mais e tal, porque, na realidade, para migrar mais à frente tem que surgir vaga, porque a gente respeita muito bem todas as normas do MEC, que é a valorização daqui. Aliás, eu posso falar uma coisa aqui? Deve. A Suprema sempre foi nota 5 do MEC, né? Isso é um orgulho muito grande para nós. Mas a nota 5, ela quando você tira 4,51, ela vai para 5. Quando você tira 4,49, você volta para 4. Só que nessa avaliação, nós somos 4,61, 4,70, mas nessa avaliação são 39 dimensões avaliadas. E nós fomos nota 5 em todas as dimensões. Que legal. Isso dá um orgulho para Juiz de Fora, para Minas Gerais. Por quê? Porque nós não sabemos, o MEC não divulga, mas nós não sabemos se existe outra faculdade do Brasil, e vou falar com muito orgulho, que tenha tido essa dimensão de estar 5 em todas as 39 dimensões avaliadas. Então, parabéns. É um orgulho muito grande para a gente. Orgulho muito grande para a gente. É um orgulho para a gente. E orgulho para mim também, que estou lá, né? Ué. Tenho no meu currículo lá, né? E é muito legal a galera conhecer também, né? Não só quem quer fazer medicina, mas tem outros cursos lá também. Tem. Então, mas em medicina, assim, eu tenho pessoas que formaram lá, que eu acompanhei de perto. E é sempre... As pessoas elogiam demais a Suprema. E eu estudei lá, eu conheço as dependências, o lugar é muito bonito, as iniciativas são muito bonitas. Vai ter uma corrida da Suprema agora! Vai. Que eu adoro! Vai ter. Você vai correr? Claro. Claro, nós Vou estaremos lá. óbvio. Estaremos lá. Já tô cheia de ideias, inclusive, pra gente fazer uns conteúdos lá. Que vai ser uma maravilha e tal, muito bom mesmo. E uma coisa importante, porque não adianta você formar e ele não ter sucesso, né? A gente faz um controle de egresso e saber onde eles estão. E o orgulho muito grande, não só da medicina, igual você falou bem, mas os egressos saem quase todos empregados. As provas de residência, nós temos os primeiros lugares e tal. Então é outro orgulho, é outra satisfação. É deitar a cama e ter o dever do cumprido, né? Isso é muito grande. E para nossa Juiz de Fora, né? Apesar que nós temos a nossa Universidade Federal, tenho muito orgulho de ter sido professor, fui 39 vezes professor homenageado entre Paranif e tal, e tenho muito orgulho de lá. E às vezes sou convidado a dar aula pelos alunos, online e tal, e tô junto, porque a gente tem que crescer e unir. Não adianta você falar assim, não, o Juiz de Fora tem um polo e os outros são ruins. Não. Só se cresce quando todos são bons. E Juiz de Fora é um polo de ensino, um polo de educação, um polo de saúde, um polo de serviço, um polo maravilhoso, né? Então, só para relembrar, hoje a nossa prefeita, junto com a Câmara de Juiz de Fora, no ano passado, eles nos fizeram uma proposta para o Hospital Ananeri e nós conseguimos criar, onde os nossos alunos também fazem estágio, um pronto atendimento Nordeste com 70 mil pessoas atendidas naquela região, que era um vazio existencial. Um vazio, exato. Então, é uma coisa assim que... Por isso que eu adoro o Juiz de Fora, adoro o Rio, para ir lá tomar cerveja, caminho, vou lá no meus botecos lá, adoro um boteco, eu sou o rei dos botecos. Adoro. Mas vou andando, vou até no Leme, volto e paro no Pavão Azul, para comer o melhor bolinho de bacalhau que... É de lá? É de lá. Bom melhor. saber, Vai bom lá, saber. Vai lá, no Pavão Irei Azul, lá, hein? Ó, eu quero fazer 2 perguntas pra gente encerrar. Tá.
A primeira é quem é o seu ídolo? Meu ídolo? Pode ser, tem só um? Pode ser. Tem 2, 3? Na realidade, o ídolo de vida, a coisa toda assim, e que eu rezo todos os dias para ele, é Deus. Ai, que lindo. É Jesus Cristo, é tudo. Ele é meu maior ídolo. E ele me proporcionou nascer de 2 ídolos, né? Meu pai, minha mãe. E me dá outros ídolos, meus irmãos, meus filhos, meus amigos. Tem tanto amigo meu que eu respeito, admiro, que são meus ídolos de vida no dia a dia. Mas o ídolo maior é que me proporcionou tudo isso, então eu rezo e agradeço a ele todos os dias. Tenho certeza que você tem muitos fãs. Você também é o ídolo para muita gente, tenho certeza. Muito obrigado, minha querida. E Montesi, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para todo mundo que vem aqui, e você até falou, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo igual. Se você pudesse, ao longo da sua vida, voltar para um dia só, não pode ser vários, né? Não pode ser os 3 dias do nascimento dos filhos, mas eu queria que você escolhesse um dia da sua vida, desde o seu nascimento até hoje, assim, que você pudesse viver de novo. Qual seria esse dia? O dia que eu passei no vestibular de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Por quê? Porque ele foi a chave de mudança de um sonho. Então, ele foi a chave de virada e tal. E eu me lembro bem que eu era fazia luta de tinha uma chance muito grande de passar no vestibular de medicina, mesmo entregando no correio, porque a minha pontuação sempre era uma pontuação muito boa. E aí houve uma mudança. Eram 300 questões, 75 de física, 75 de química, 75 de biologia e 75 de conhecimentos gerais. Eu nunca estudei conhecimentos gerais, porque eu não tinha tempo. Então eu era muito bom em matemática e excelente em... Então minha pontuação dos 300... Eu ia muito bem nas 3 e na matemática. Então eu estava... E aí, faltando assim, uma semana para o vestibular, mudaram. Colocaram biologia, 75, biologia 50, química 50, química e física 50 e conhecimentos gerais. Juntaram física e química, que era o melhor. Tanto que durante o meu curso de medicina, eu cheguei porque eu dava aula de física. Eu dava aula de física, adoro física, ensino os alunos física dentro da luz da medicina. Entendeu como? Então, mudou e de uma hora para outra eu fiquei tenso. Eu que tinha assim, uma expectativa grande de passar no vestibular, e eu fiquei muito tenso porque passaram para 150 questões e 2 matérias que eu era excelente botaram numa só e transformaram conhecimentos gerais num movimento que virou 1/3 da prova. Então, quando saiu o resultado, que meu pai correu e saiu lá, o 0522, minha querida, foi uma mudança de chave da minha vida. Foi uma alegria que... Eu tenho muitos... Mas esse foi o divisor. Esse foi o divisor de água. Então, é uma coisa maravilhosa da minha vida, né? Eu também, de surpresa, fui... em 2019, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica são 1.000 e poucos cirurgiões. Ela começou em 2015 a escolher um cirurgião brasileiro para homenagear. Então, fui escolhido o Dr. Ximenes em Fortaleza, escolhido o Dr. Figueiredo Pinto no Rio de Janeiro, e eu, sem saber, em Belo Horizonte, fui escolhido o 3º cirurgião brasileiro homenageado e tal, e foi um dia também muito emocionante. Mas o dia do vestibular... o nascimento dos filhos, igual você falou bem. Mas aquele ali foi um sonho que transformou a sua vida, a minha vida, né? Montesi, eu tenho certeza que você transformou muitas vidas hoje. E, assim, transformou a minha,
Que prazer te entrevistar, que prazer estar aqui nesse momento com você. Eu ficaria aqui horas e horas e horas. A gente já pode marcar lá num boteco, vai bem. Todo mundo, pra gente poder comer o bolinho de bacalhau e bater papo. Bater papo. Você vai adorar lá. Que coisa Tudo boa. lá, bolinho de bacalhau, pastel, e eu ainda tenho uma pingazinha quando eu chego lá. Eu esqueci o nome. Como é que era o nome da pinga com Coca-Cola? Samba em Berlim. Samba em Berlim. Aquela é antiga. Eu vou tomar uma dessa qualquer hora com você, hein? Comigo, combinado. Combinado, tá? Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Que prazer receber você. Obrigada pela sua história, pela sua contribuição para a JF. Assim, eu acho que Juiz de Fora tem muito a crescer com a Suprema. E eu acompanho isso de perto, né? Então eu posso dizer que vocês desenvolvem um trabalho aqui na saúde que realmente deixa a gente muito orgulhoso. Então, muito obrigada por isso, viu? Pela sua dedicação a essa área. Olha, muito obrigado, Júlia. Eu também adorei conhecer você. Uma simpatia bonita e principalmente, sabe o quê? Você flui. As entrevistas, você coloca a gente assim para frente, incentiva e tal. Foi bom falar comigo? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Então, muito obrigado e agradecer aí os seus ouvintes de nos ouvirem, né, e tal. E eu aconselho. E eu vou, de vez em quando tiver a oportunidade, vou assistir os seus programas. E volte sempre aqui. Porque a história da vida, ela é fundamental. E nós somos feitos de histórias. E a história é o alicerce para poder dar continuidade para o mundo. Então, muito obrigado. Um carinho muito grande e gratidão. Obrigada por isso. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena. É verdade. Né? Ai, fiquei emocionada também. Eu também. Migles, obrigada pela audiência de vocês. A gente termina aqui mais um episódio. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, encaminhem essa história para alguém que quer transformar uma vida aí também. Acho que essa história aqui entra aí para o nosso hall de histórias que vão realmente modificar a nossa existência, né? É isso. Obrigada por tudo. Beijo, gente. Até o próximo. Obrigada.